Qual a diferença entre transfer e sublimação? Seja muito bem-vindo, meu nome é Júlio Andolfo, esse é o canal Sublize Personalizados, principalmente no segmento de sublimação e transfer, e hoje eu quero tirar uma das maiores dúvidas de quem está começando, tanto no segmento da sublimação quanto do transfer, que é qual a diferença e qual eu escolho para começar. Você entender a principal diferença entre os dois vai fazer com que você escolha um ou outro, mas eu sempre digo, não existe um melhor. Porque cada um tem os seus benefícios, os pós e os contras. E cada um fica um pouco limitado ao tipo de produto que dá para trabalhar. Eu costumo dizer que a sublimação e o transfer, ele é dividido da seguinte forma. Sublimação é para quem quer trabalhar mais com presentes, algo de valor maior agregado. Por exemplo, canecas, almofadas, quebra-cabeças, azulejos. Agora, a parte de transfer é para quem quer trabalhar mais no segmento de brindes. Por exemplo, canequinhas de acrílico, long drinks, que eu vou estar mostrando depois para vocês os produtos que dá para fazer com um e com o outro. Essa é a maior diferença entre os dois. Os produtos de maior valor agregado para sublimação e de brindes e pequenos para festas, comemorações do transfer. A diferença principal entre os dois, além dos produtos, é a forma de trabalhar e os produtos que você vai precisar, as máquinas que você vai precisar para fazer um ou outro, porque não é a mesma coisa. Por exemplo, quem quer começar com sublimação sabe que precisa de uma tinta específica, de uma impressora específica para sublimação, senão vai precisar fazer uma adaptação numa impressora tradicional para colocar tinta de sublimação. E aí você também tem um papel específico e produtos que precisam ser resinados para trabalhar com eles. Essa é a principal limitação da sublimação. São produtos que precisam de resina para poder se trabalhar. Não é qualquer produto. Você não pega uma caneca da sua casa e faz uma sublimação. Você não pega um copo qualquer de dentro da sua casa e faz uma estampa com sublimação. Por quê? Os produtos de sublimação, eles precisam ter resina de poliéster neles. E também não é um processo simples. Não dá simplesmente para você mesmo resinar os produtos. Por exemplo, essa é uma caneca para sublimação. E por que é uma caneca para sublimação? Porque na caneca, no exterior dela, ela tem uma resina de poliéster. É uma resina que é aplicada industrialmente e profissionalmente para que ele fique com alto brilho, com uma resina bem uniforme, para que possa pegar a estampa nessa resina. E como ela fixa bem no produto, ela não sai com facilidade. Não dá para fazer isso, nós já tentamos fazer isso, tentando encontrar uma forma de baratear o custo do produto, e quando você mesmo tenta resinar, seja com um pincel ou com um compressor, a resina fica grosseira, a resina não fica brilhosa. Então é o que eu digo para todo mundo que está no segmento da sublimação. Você precisa comprar produtos de qualidade para sublimação. Eles precisam ter resinas boas e que vão dar cor e brilho no produto. Esse é o principal diferencial. Então, todas as vezes que você for procurar um produto e você quer saber se dá para trabalhar ou não com esse produto na sublimação, você precisa saber se ele tem resina para sublimação. Tendo resina, você consegue estampar o produto. Na sublimação, nós temos algumas máquinas que são tradicionais no segmento, principalmente a de canecas, que é uma dessa daqui. Essa é uma prensa cilíndrica de canecas da Micolor. E ela você pode fazer canecas, squeezes. Lembrando, é claro, que tanto a squeeze quanto a caneca também precisam da resina para trabalhar. Depois disso, você tendo uma prensa de caneca ou até mesmo uma prensa plana, porque o principal fator para estampar um produto é a pressão, temperatura e a tinta que vai utilizar no produto. E é claro, o papel também é muito importante. Então, por exemplo, falando da sublimação, esse é um papel para sublimação. Geralmente ele tem um fundo ou azul ou rosa. Esse papel especificamente é um da Jojo fundo rosa. E qual é a diferença desse papel? Ele é um papel que ele tem uma resina bem aveludada, onde a tinta de sublimação penetra bem no papel para poder depois disso, com a temperatura e a pressão e o tempo da máquina, seja transferido para o produto. Já no transfer, o papel ele tem uma resina bem mais brilhosa. Não sei se dá para ver totalmente aí no vídeo, mas essa resina do papel é que faz a transferência específica no produto.
Já já vou estar falando para vocês sobre o processo de impressão de cada uma. Eu vou estar mostrando agora alguns dos produtos que podem ser feitos com sublimação. Então tá aqui, uma caneca, que é o principal aí de todo mundo que começa com sublimação, tem que ter a famosa caneca, tá? A gente também trabalha com almofadas, então essa é uma almofada que foi feita em um tecido de Oxford, então você também consegue estampar a almofada. É claro que aqui tem outros processos como a costura e tudo mais, só que você consegue estampar o tecido tranquilamente no processo de sublimação com uma prensa plana. Não precisa de nada específico no material, ou seja, aqui esse material de Oxford ou poliéster não precisa de nenhum tratamento específico, uma resina em produtos de vidro ou de cerâmica, então aqui ele já pega naturalmente no material. Aqui também nós temos azulejos, que é uma boa pedida, tá? Na maioria das vezes que você for começar com uma prensa plana, você vai ter trabalho de azulejos e também quebra-cabeças. É muito legal porque bastante escolas e empresas pedem quebra-cabeça para formar alguma frase, algum texto motivacional, alguma coisa para as crianças montarem e acharem alguma coisa com os quebra-cabeças. Fica bem bacana. É claro que você tem que lembrar que esse material de quebra-cabeça, ele é um MDF que tem a resina, não é qualquer material MDF. Não adianta você pegar um material qualquer de MDF, mesmo que seja 2mm, 3mm, seja com branco na frente, não importa. Ele tem um tratamento específico. Então, toda vez que você for comprar, você tem que lembrar que você quer um quebra-cabeça MDF para sublimação. Finalizando então a parte da sublimação, que é a principal diferença, é trabalhar com presentes e produtos de valor maior agregado. Você tem produtos aí que variam de R$30 até mesmo R$100, tá? Que são squeezes mais sofisticadas e um pouco mais bonitas do que as squeezes tradicionais. Agora vamos para o transfer. O principal diferencial do transfer é a quantidade. Geralmente você se trabalha com maior quantidade. Ninguém vai chegar para você e vai comprar uma long drink, tá? Essa é uma long drink. O legal do transfer é que você não precisa de nada específico no material. Lembrando que não é qualquer material também que pega o transfer. Que você vai precisar, a impressora. Não precisa ser uma impressora específica para transfer. Você pode usar qualquer impressora a laser colorida que você consegue imprimir no papel para transfer. Também não é um papel comum. E o produto, sendo de plástico, você não precisa passar nada específico para poder passar o transfer para o produto. Agora, se você pegar um produto de metal, um produto de vidro, existem primers que você passa no produto antes para dar uma fixação melhor no produto. Já produtos como esse, de plástico, você não precisa passar nada. Então, long drinks, canetas, por exemplo, de plástico, sai muito, caneta vende muito. Só que nem eu digo para vocês, são produtos menores, com menor valor agregado. Por exemplo, nós vendemos a caneta a R$2. Então, é claro, você não vai fazer uma caneta, porque para você usar uma folha inteira para fazer uma caneta, usar a impressora laser e tudo mais para uma caneta não vale a pena. Então, geralmente se vende 30, 50 canetas. E aí você preenche uma folha completa dessa com as artes da caneta e aí sim você faz ela no transfer. Lembrando que por ser um material de plástico, você não precisa passar nada específico. Você consegue transferir diretamente para o produto. E essa aqui é uma máquina específica para transfer, porque nela ela vai dar uma temperatura nesses roletes e você vai passar o produto. É claro que aqui não vou explicar para vocês como fazer o processo de transfer, é só para você entender mesmo qual é o diferencial das máquinas. Essa máquina aqui usualmente é utilizada para fazer transfer, então são produtos que você vai passar aqui para fazer o transfer. Também taças de gin, né? Você vê aí muitas vezes em festa e não sabe como é feito. Agora você sabe, é no transfer que se faz essas taças, tá? Também canequinhas de acrílico. Então, tanto canequinha transparente quanto canequinhas brancas vendem muito. Só que é claro, em quantidade. Então são produtos que você vai vender entre R$3, R$5 em maior quantidade, maior volume. Por isso que eu digo que depende muito da sua escolha. Se você quer trabalhar com maior quantidade e com festas ou datas comemorativas ou partes específicas, comemorações específicas, que são confraternizações, por exemplo, ou você quer trabalhar com presentes. Tanto um quanto o outro tem muita demanda. Basta você definir o seu público e com certeza você vai ter muito pedido. Eu preciso trabalhar ou com sublimação ou com transfer? Claro que não. Você pode começar com um
e depois você vai para outro. Eu digo sempre para quem está começando, não comece com os dois, porque você tem que aprender o processo, você tem que definir o seu público. Então, você escolhe ou começar com o transfer. O investimento do transfer ele é um pouco maior do que o da sublimação, porque o do transfer você precisa de uma impressora laser colorida que custa em média de R$ 4.500 a R$ 7.000. A impressora para sublimação ela é cerca de R$ 2.700 a R$ 3.000. E aí você vai precisar da máquina também, que uma máquina dessa é cerca de R$ 3.000 e uma prensa de caneca é cerca de R$ 500. Eu tenho um vídeo também que eu vou deixar aqui no card de tudo que você precisa para começar com a sublimação. E aí você vai entender todos os investimentos necessários para começar com sublimação. Então, o transfer ele tem sim um investimento um pouco maior para começar do que a sublimação, mas isso depende do segmento que você quer atuar e do capital que você tem para investir. É melhor começar com transfer só porque é mais caro? Não, não tem a ver. Tem a ver porque o produto para trabalhar com ele é um pouco mais caro, mas os produtos que você vende é mais barato. Já na sublimação, os produtos que você precisa, os maquinários, são um pouco mais baratos e os produtos são um pouco mais caros para vender, tá? A margem é cerca de 100% igual nos dois, só que aqui estamos comparando com produtos de valor baixo e na sublimação com produtos de valor maior. Lembra aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque toda semana chega dica nova aí para você aprender esse segmento e poder se aperfeiçoar, se aprimorar. Deixe o seu comentário também com sua dúvida, porque eu posso fazer um vídeo. Uma super dica também é você seguir lá no Instagram, @sublize, porque lá eu posto dica todos os dias nos stories, abro caixinha de pergunta e você pode interagir lá comigo, tá bom? Até mais, um grande abraço.